Deus abençoe os irmãos. Amém. Irmãos, então, hoje estamos começando uma outra live da outra porção agora. Que Deus abençoe todos. Saudações aos irmãos que estão na internet. Eu pediria para o irmão Luiz levantar um pouquinho. Levanta, irmão. Coloca a tua cadeira um pouquinho mais perto da Jocelina. Aí, deu. Não muito. Deixa eu ver. Isso, agora melhorou. Aí o irmão ficou melhor. Tá bom. E nós vamos, então, adorar ao nosso Deus mais uma vez, na outra porção agora, continuando o ministério de Apocalipse 10, do 8 ao 11, que é a continuação da pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa. Deus abençoe todos na internet. Vamos adorar ao Senhor cantando um hino ao Senhor. O hino 47 aqui da harpa, acordai. Eis marchemos para aquele bom país, onde o crente é Cristo quem nos diz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, e que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, o Senhor não tardará. E marchemos para aquele bom país, onde o crente é Cristo quem nos diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Os irmãos podem louvar, bater palmas fortes, não tem problema. Estamos aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Deus. E conosco nosso insigne capitão, que nos dá a eterna salvação. Eis a santa fé, o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Só um pouquinho aqui, irmãos. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. E marchemos para aquele bom país, onde o crente é Cristo quem nos diz, com seu Salvador, pra sempre é feliz, vai com ele descansar. Revestidos da confiança de Jesus, como servos seus e filhos da luz, gloriando-nos em Cristo a sua cruz, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Ó, que vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. E marchemos para aquele bom país, onde o crente é Cristo quem nos diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Vamos adorar ao Senhor com nossas ofertas também, irmãos, que também faz parte da adoração. As ofertas que nós damos tudo o que a gente pode para o Senhor, para a causa do Senhor e para o nosso arrebatamento que Ele fará para nós. Vamos adorar o Senhor.
É Ele quem abençoa a nossa vida, é Ele quem nos dá tudo o que nós temos. Os irmãos podem assentar, um minutinho só para mim ajeitar aqui um pouquinho, que eu já vou continuar, irmãos. Muito bem, irmãos. Vamos continuando aqui para levar em frente a palavra do Senhor da hora que nós temos neste dia em que vivemos. Esta palavra que nos dá vida é a palavra que nos deixa gratos ao Senhor por existir um Deus que é bom e que tem feito uma salvação para nós, tirando nós das mãos do inimigo que derrubou a raça humana lá no Jardim do Éden, usando, infelizmente, a Eva, né, irmãos? Todos sabem. Vou ler aqui na palavra, irmãos, em Atos, capítulo 13, para começar a pregação de hoje, para nós falarmos um pouquinho mais sobre a palavra dessa hora, que é a outra porção que continua, né? Então, aqui em Atos 13, vou ler, eu acho que todo o capítulo, deixa eu ver o que eu preparei aqui, sim. É todo esse capítulozinho que conta o seguinte para nós. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Ireneu e Manaim, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam a um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim, encantador é mágico, né? Ou podemos dizer feiticeiro, que assim se interpreta o seu nome, procurando a partir da fé o procônsul, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, é o mesmo apóstolo Paulo aqui, né? Cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido,
Creu maravilhado da doutrina do Senhor. Vejam aqui então, irmãos, que o apóstolo Paulo estava pregando a palavra do Senhor ali, e havia um ali, feiticeiro, e estava ali resistindo àquela palavra, contrariando o que Paulo estava pregando, né? Ele estava contrariando. E o que aconteceu? Então Paulo, com a autoridade que Deus tinha dado a ele, de ter escolhido ele como o mensageiro da era, disse que ele ia ficar cego se não parasse de incomodar. E na mesma hora ele perdeu a visão ali e ficou cego. Deus, então, ele agia no tempo dos discípulos e dos apóstolos, vou arrumar um pouquinho aqui, com poder, né, e demonstrações e maravilhas do Espírito Santo. Não era só a palavra, era Deus, enquanto Paulo pregava, e também os discípulos, o apóstolo Pedro também, né? Aonde eles pregavam, Deus agia, demonstrando que ele estava com aquele homem e que era para crerem naquele homem. Então, aquele que resistiu e que estava contrariando aquele escolhido de Deus, que era Paulo, e resistindo, e o Paulo pregando a palavra para aquele procônsul, e o procônsul estava crendo. Mas vejam como é, o diabo já estava usando um ali para que aquele não cresce na palavra de Deus. Mas vejam que o poder de Deus se manifestou. Paulo, ele ficou cego, então o procônsul viu aquilo e aí creu mais ainda neles, no poder que Deus manifestava defendendo a Paulo, porque Deus defendeu a Paulo que estava pregando o evangelho. Entenderam? E aí Deus demonstrou mais poder ainda e autoridade sobre o diabo. Vamos ver aqui, irmãos, agora, na mensagem de Branham, que eu separei uns textos para nós lermos. Vou pegar aqui no Busca de Goiânia e vou procurar aqui a mensagem, a pregação do irmão Branham, Deus guarda sua palavra. Nessa pregação, Deus guarda sua palavra, pregada em 7 de abril de 1957, no parágrafo 217 aqui. Então eu vou ir no parágrafo 217 em diante para nós lermos um pouquinho do que o irmão Branham fala até o parágrafo 229. Então o irmão Branham diz o seguinte nesta palavra que ele estava pregando ao povo nos dias dele: mas eu fiz algo outro dia, tentando alcançar as pessoas em Auckland, bem onde na grande arena ali eu disse somente sua presença, e só permaneci exatamente com essa palavra, e recebi as pessoas, sabe, de uma coisa, ali houve mais cura que eu creio jamais ter visto acontecer em outra reunião. Exceto nas grandes reuniões, como na África e ao redor assim, mas pelo seu tamanho. As pessoas simplesmente reconhecendo a presença de Deus na reunião, apenas assentadas ali e entrando na presença de Deus, e as pessoas se levantavam curadas. Estrábicos curados. Estrábico é aquelas pessoas que têm os olhos, como é que diz? Vesgo, né? Vesgos, né? E eu creio que está chegando o tempo em que Paulo disse: havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, elas cessarão. Eu creio que temos chegado a um tempo em que os santos se reúnem assim, e um espírito de amor simplesmente varrerá sobre o auditório. E simplesmente, cada pessoa ali, tudo que houver de errado será tirado. Será uma presença e tanto do Espírito Santo. Vou fazer uma pausa aqui antes de continuar, irmão. Vejam que este tempo aconteceu também no próprio tempo do irmão Branham, enquanto ele pregava. Mas quando cumpriu a profecia da pessoa estranha, e a pessoa estranha profetizou outra vez, este tempo veio também
sobre o tabernáculo Branham de Franca. Porque era um tempo em que as pessoas estavam ouvindo pessoa estranha, que era o pastor Osmar Rodrigues Costa, e tinham prazer naquilo. Mas ainda não estava naquela perfeição, irmãos. Se os irmãos repararem, não estava naquela perfeição que o irmão Branham falou para nós aqui, que eu li agora há pouco, aonde ele disse que as pessoas seriam curadas, mas também haveria o amor entre eles. Aquele amor de união, de ter o prazer deles se reunirem e amarem uns aos outros. Eu mesmo estive no meio deles, eu vi as reuniões do pastor Osmar, em algumas ocasiões, em Gravataí, outros lugares que ele teve, onde eu fui. Ali havia um amor, mas não era aquele amor ainda da pessoa sentir falta uma da outra, de um irmão lembrar do outro quando vai embora e ficarem pensando nele. Ao contrário, o que eu via muito eram fofocas, falatórios pelas costas de irmãos, principalmente da minha pessoa. Então eu posso dizer de mim mesmo que não havia aquele amor, que nós temos que chegar neste amor para que a palavra realmente se manifeste e comece a acontecer coisas de nós falar e cumprir e acontecer, como nós lemos na carta áudio do irmão Liveio, que eu vim agora há um tempo atrás lendo para o irmão toda aquela carta áudio, até que nós chegamos no final dela, se os irmãos estão lembrados, né, irmã Juscelina e o irmão Luiz que ouviram eu ler a carta, aonde o irmão Branham chegou dizendo que tudo que os testemunhos que ele dizia, então acontecia aquilo que ele falava. A esposa do Senhor tem que chegar nisto. Se a esposa não chegar nisso, não se dará arrebatamento. As pessoas têm que entender isto. E é por isto que Deus envia sempre a mensagem através de um homem só em cada tempo. O último profeta se manifestou, o irmão William Marion Branham. Ele foi o último profeta da era de Laodiceia. A era de Laodiceia, ela terminou ali quando o irmão Branham se retirou. Deus recolheu ele, mas ele deixou a profecia, Espírito da Verdade, parágrafos 42 ao 44, que os irmãos já estão cansados de ouvir e saber, profetizando que após ele partir viria um outro. E há também uma outra mensagem que ele deixou dizendo que viria um outro após ele partir. E isto cumpriu. E nós, os eleitos, que temos a revelação de entender e ver esses cumprimentos dessas profecias com os nossos olhos e o entendimento do Espírito Santo em nós, então compreendemos que esta pessoa, e isto se cumpriu no pastor Osmar Rodrigues Costa. Então nós tivemos a pessoa estranha no nosso meio, pregando para nós nesses últimos dias, passados, no último tempo. E ele foi o que carregou a mensagem de Branham, que veio dos Estados Unidos para o Brasil, em suas costas. Nem todos o reconheceram, assim como nunca reconheceram Paulo como o primeiro mensageiro da era. Quem reconheceu Paulo como o primeiro mensageiro da era e colocou essas coisas restauradas para nós foi o irmão Branham. Ele ensinou isto. E nós aprendemos nesses últimos dias com o pastor Osmar aquelas outras coisas que foram cumprindo e que pastor Osmar teve o entendimento aberto para dizer para nós. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, não há mais intercessão, né? Não há mais graça. Desde 28 de fevereiro de 1963 entrou o juízo no mundo e as pessoas não perceberam. O juiz se manifestou. Ali na nuvem foi revelado 7 trovões. Irmão Branham pregou os 7 selos e disse para nós: as revelações dos 7 trovões estão contidas nos 7 selos, nas pregações dos 7 selos. Então veja, irmãos, tudo isso tem cumprido para nós
nesse último tempo. E os irmãos precisam ir compreendendo estas coisas. Isto é para os que entendem, para os que são chamados ao arrebatamento. As outras pessoas de fora não entenderão, porque não são predestinadas nem chamadas ao arrebatamento. Isso é para aqueles eleitos que entendem estas coisas. Então, irmãos, é só um parênteses, eu vou continuar o que o irmão Brando está falando aqui. Então, já no parágrafo 218, ele diz: eu creio que temos chegado a um tempo em que os santos se reúnem assim, e um espírito de amor simplesmente varrerá sobre o auditório. Estão vendo aqui, irmãos, uma profecia praticamente, que era para ter cumprido no tempo do pastor Osmar, era para ter cumprido no tempo do próprio irmão Branham. Mas ainda assim não houve aquele amor universal entre os irmãos, de uns ajudarem os outros, e da igreja ser usado o dízimo corretamente daquilo que é da igreja, do seu tabernáculo, ajudar os irmãos da igreja, e o pastor viver e ser o administrador do seu tabernáculo com aquilo que o tabernáculo voltou para ele, ou os 10%. Então vejam, tudo em ordem, tudo no seu lugar, e sempre obedecendo o homem maior da hora. O que nos leva a crer nessas coisas e a perceber nas pregações do irmão Branham e também do pastor Osmar Rodrigues Costa, é que, se não obedecer a um único homem da hora, irmãos, e os próprios pastores de outros tabernáculos não reconhecerem isto, eles estarão sendo egoístas, pregando para si próprios para arrecadar dinheiro e terem vidas boas aqui no mundo. Não estão pregando para o reino de Deus e o propósito de Deus de salvação das almas e redenção dos santos, aonde há uma hierarquia do homem só, e os outros pastores rendidos à palavra do homem só em seus tabernáculos, obedecendo a mesma ordem, doutrina, fé, em uma só fé, e aí então haverá um só amor entre todos, e isso é o que? A esposa de Deus manifestada no mundo, aquela esposa que a nossa Igreja Católica sufocou durante todo o tempo, nas eras, desde que Paulo iniciou a fundar a Igreja de Cristo na Terra. Vejam, podia dizer as igrejas de Cristo na Terra ali, porque Paulo fundou igrejas, e onde ele fundava havia um tabernáculo, mas não é as igrejas na Terra, é a igreja com seus tabernáculos fiscalizados pelo homem da era. E este primeiro homem da era foi Paulo. Então ele fazia suas viagens e ele voltava a um tempo onde tinha fundado um tabernáculo para ver se lá estava andando conforme o que ele ensinou na palavra e se não haviam se desviado daquele ensino dele. Ele fiscalizava. Ele era o fiscal, ele era o da hora, era o único homem da hora, e aquilo era para ter permanecido todo o tempo. Mas o diabo levantou uma falsa igreja para sufocar a verdadeira igreja de Cristo no mundo, e conseguiu vencer. Está vencendo até os dias de hoje. Está atrapalhando ainda o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo aqui do mundo. Mas não será por muito tempo, porque o arrebatamento está às portas e vai acontecer. Porém, o povo tem que entender que precisa de uma fé para arrebatamento. E esta fé vem que todos têm que amarem-se uns aos outros de uma tal forma que os irmãos não podem ficar fazendo fofoquinhas uns dos outros. Tem que ter aquele amor que quando os irmãos se reúnem e vão embora do culto, eles ficam com saudade um do outro. Não ficam ali tentando destruir um ao outro. Entendem, irmãos? Então tudo isso em ordem, e mais a fé, a mesma doutrina,
que é dada por um único homem só da hora, fará acontecer o que tem que acontecer. A transformação de corpos, a ressurreição dos santos das eras passadas se dará, e nós então subiremos ao ar com o nosso Senhor, que estará esperando nós ali nas nuvens. Então, o irmão Branham continua dizendo aqui nesta mensagem, né? A mensagem, Deus guarda a sua palavra, agora no parágrafo 19. Eu creio, quando formos impor as mãos sobre eles e orar por eles agora, talvez seja o contato do ministério ungido, impondo as mãos exatamente como uma bênção para Deus, mas eu creio que tem chegado um tempo em que a igreja de Deus será chamada de tal modo, assim, onde os santos se assentarão juntos, e o Espírito Santo simplesmente entrará e se moverá exatamente como foi no dia de Pentecostes. Vem! E vai simplesmente curar as pessoas e levantar o povo e grandes coisas. Eu começo a ver isso acontecer. Eu vou dizer a vocês o porquê. Então vejam, nos dias do irmão Branham, curas, milagres ele fez. Chamou o povo a entender a sua mensagem, mas ainda não deu o arrebatamento. Entende? Porque na época do irmão Branham ele estava restaurando, trazendo as coisas que foram perdidas e sufocadas por aquela igreja falsa, colocando doutrinas falsas e levando pessoas a crer nela, em idolatria das imagens de santos e outras coisas mais que eles têm, fazendo esse povo se desviar da verdade da palavra de Deus. Como estão até hoje, desviados, fora da fila. Então vejam, irmãos, mas a igreja do Senhor foi sufocada, entendem? Por essa falsa igreja. E o que era isso? O que era, irmãos? Era o diabo, Satanás, trabalhando todo o tempo para ele destruir a obra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Criador. Parágrafo 220. Homens têm seguido adiante com dons. Isso é verdade, não tenho dúvida alguma em dizer isso. Veja o que o irmão Branham está falando aqui, irmãos. Eu não sou crítico de ninguém, o que eles creem, isso é com eles. Vêm, mas tenho visto homens com ministérios talentosos, mas eles seguiram adiante e mais ou menos fizeram como eu diria agora, com respeito e com amor, e Deus sabe que é do meu coração, vem. Eles fizeram disso mais um jeito de engaiar dinheiro. Vê você? Apenas reúnem as pessoas e desejam colocar alguma coisa, alguma grande coisa, e às vezes eles arrancam o dinheiro. Bom, pode ser que esteja tudo bem, mas me parece, eles dizem bem, o fim está se aproximando. Para que as pessoas precisam de seu dinheiro? Bem, para que você precisa dele? Você mesmo. Vem. Então a coisa é apenas levar o evangelho ao povo. Entende? Estão entendendo o que o irmão Branham está falando aqui para nós, irmãos? Ele está falando para vocês através de mim, que eu estou pregando a palavra e falando para vocês, mas isso também é para mim. Olha o que o irmão Branham está dizendo para nós aqui. A coisa é apenas levar o evangelho ao povo. Entende? Enquanto eu prego, eu creio que se nós, veja você, sinais, agora uma pessoa poderia vir aqui nesta manhã e se colocar de pé aqui neste púlpito e operar grandes milagres e sinais. Isso não significaria nem mesmo que a pessoa está salva. Os demônios realizam sinais e maravilhas. Olha bem o que o irmão Branham está falando aqui, irmãos. Naquele dia que ele viveu, ele falou isso. Praticamente chamando os pregadores denominacionais do dia deles de demônios fazendo milagres. Porque ele está dizendo aqui, vou repetir, os demônios realizam sinais e maravilhas. Claro, eles fazem, claro que fazem. E a Bíblia diz que eles fariam mais do que isso nos últimos dias.
E nós estamos vivendo o que, irmãos? Os últimos dias. Bem, Jesus disse: muitos virão a mim e dirão: Senhor, não expulsei eu demônios em teu nome? Eu não fiz isto, eu não fiz aquilo e todas essas coisas? Ele dirá: eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vem, eu creio que a hora tem chegado. A manifestação dos dons foi dada a cada homem para benefício de todos. Isto é verdade. Eu creio que dons são maravilhosos e precisamos deles e os respeitamos. Mas eu creio que o tempo tem chegado em que isto estará em um padrão mais elevado do que aquilo. Ora, depois que todas estas coisas forem consumadas, aquilo que é amor permanecerá para sempre. O amor, irmãos, é que permanecerá. O amor de uns irmãos não falso um com o outro. E o amor com a palavra que nós ouvimos da pregação, onde todos creem iguais. Lembram da pregação do irmão do pastor Osmar, que nós ouvimos há pouco, hoje de manhã? O pastor Osmar falava sobre isto, nesta pregação que nós ouvimos hoje de manhã. A pregação que até está na internet, que estão colocando ali a pregação com o nome de comunhão, que o pastor do irmão de 91, que o pastor Osmar estava pregando. Ele fala sobre estas coisas nesta pregação. Então vejam, ora, depois que todas estas coisas forem consumadas, aquilo que é amor permanecerá para sempre. É o amor de Deus. Nós apenas estaremos de pé pregando assim, ou conversando. Olha o que o pastor Osmar pregou na pregação dele hoje. Ele disse que nós tínhamos que conversar as coisas de Deus, os que creem na mesma coisa, conversar aquela doutrina que estão aprendendo do homem da hora. Quem foi o nosso último mestre? Foi o pastor Osmar Rodrigues Costa. A pessoa estranha foi o nosso último mestre. Não foi o profeta da era. O profeta da era, que restaurou todas as coisas e que terminou a era de Laodiceia, foi o irmão William Marion Branham. Então o povo branhamita, irmãos da internet, não entendem que a era de Laodiceia terminou. E o profeta Branham veio e fez o que ele tinha que fazer, restaurar a palavra, para hoje nós ter a palavra restaurada, a verdade da hora e do momento, mas que ainda cumpre com a outra porção, parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade, que vai além da pessoa estranha. Por que vai além da pessoa estranha? Que os irmãos não conseguem entender e ter o entendimento aberto. Porque houve um chacoalhar lá em Franca, no quartel-general da mensagem mundial. Porque eu não creio que a mensagem mundial de Jeffersonville, que veio para o Brasil, ela acabou lá. A mensagem veio para o Brasil, a coluna de fogo veio para o Brasil, acompanhou o irmão Art Russell Martin, ele trouxe para nós isso em vão? Não foi nada em vão. A palavra, Deus queria que entrasse no país do Brasil e fosse para os países em redor, e Deus tinha um plano maior. Ele vai fazer o arrebatamento daqui do Brasil, através da pessoa estranha que veio após Branham. Porque a pessoa estranha tinha que levar a mensagem de Branham nas costas. Por que ele tinha que levar a mensagem de Branham nas costas? Porque, irmãos, não tinha dado arrebatamento ainda. Então, se era para dar arrebatamento para o irmão Branham, tinha dado, não haveria pessoa estranha, não haveria cumprimento do que o irmão Branham profetizou, e nós estaríamos perdidos, porque nós somos após Branham. Eu fiquei conhecendo a mensagem de Branham através de um pastor branhamita, antes do pastor Osmar. Este pastor branhamita não crê no pastor Osmar, mas um dia essa mensagem chegou em mim, a mensagem do pastor Osmar. Entenderam? Então, irmãos,
é ali que está o interessante e o verdadeiro. É do ano 2000 para cá, com a pessoa estranha, o pastor Osmar, o ministério de João sobre este homem. Havia o ministério de João sobre o pastor Osmar, mas não se deve chamar ele de João, ele não é João. João foi o revelador dos trovões, o revelador lá da ilha de Patmos, que deixou aquelas coisas registradas no livro de Apocalipse para nós. Pastor Osmar comeu aquele livrinho e teve o ministério de João sobre ele. Ainda não se deu o rapto. Vejam, irmãos, tudo termina no rapto. A esposa de Cristo sai da terra, entra as duas testemunhas e assim vai continuando, cumprindo a palavra de Deus, a Bíblia que tem que cumprir. Mas ainda não cumpriu, não chegamos no arrebatamento ainda, estamos para chegar. Mas precisa de um poder maior, de uma fé maior, precisa de um ânimo maior. Os irmãos não podem ficar desanimados, nós temos que estar animados, irmão Luiz. Não é as coisinhas que acontecem no dia a dia que o diabo vai nos atacar sempre. O diabo sempre vai colocar um ataque em nós para que nós desista da caminhada. A Igreja Católica fez isso durante todas as eras, colocando um sufocamento na verdadeira igreja, para que ela não fosse para frente e para que o inimigo fosse se perpetuando. Entenderam, irmãos? Então vejam, aqui o irmão Branham continua falando, é o amor de Deus, parágrafo 225 dessa mensagem, é o amor de Deus. Nós apenas estaremos de pé, pregando assim, ou conversando, e o amor se instalará sobre o edifício. Ó, que coisa você vê? Nós conversar das coisas de Deus, ter prazer nas coisas de Deus, aquilo atrai a presença do nosso Deus sobre nós. Por isso o irmão Branham falou aqui, ó, e isso se instalará sobre o edifício, onde nós estivermos reunidos, ou no edifício, ou lá fora, uns irmãos conversando entre eles, e a presença de Deus vem no meio de nós. Atrai o Senhor aquilo entre nós. E nós devemos desejar, irmãos, sempre querer que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Pois Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, é Ele que tudo nos dá. Se não tiver esse desejo, irmãos, a pessoa está crendo num Deus que não tem valor. Este é o dia de pregação, este é o dia em que temos que nos mover e pegarmos aos pecadores e puxá-los para fora. Bom, isso foi no dia do irmão Branham, ele estava lá chamando os pecadores, e eu digo, hoje nós paramos de chamar pecadores? Temos que ficar trancados numa arca? Não, a arca é a palavra de Deus. Se nós temos a palavra dentro de nós, nós continuamos falando aquilo que nós temos. E se chegar em alguém, esse alguém quiser ser batizado e crer na palavra que nós falamos, ainda é tempo de entrar. Ainda é tempo de batizar. Ainda é tempo dos pastores batizarem. Os pastores que estão na fila correta da mensagem, não os fora da fila. Os fora da fila estão pregando para ganhar dinheiro para eles mesmos. Eles não estão pregando para o Evangelho de Cristo, para o reino do Senhor, para a redenção das almas, de acordo com a palavra que Branham deixou, receber os dízimos, que é o correto, e eles saberem usar a parte que é deles e a parte da igreja para ajudar os irmãos. Os irmãos têm que ser ajudados. É para isto que é a pregação da palavra, é para os pecadores, é para tirá-los para fora do que? Das suas denominações erradas, das suas crenças erradas, e não só denominações onde se falam em palavra de Deus e Bíblia, mas aquelas denominações erradas como feiticeiros, macumbeiros, prostitutas, seja onde for. O Evangelho está ali para puxar aquelas almas para o reino de Deus. Agora temos que observar, sinais e maravilhas são feitos através da imposição de mãos e assim por diante, por causa da pregação.
mas creio que o tempo tem chegado agora, quando ela está quase para reticências, a igreja está quase se ancorando. Vem aqui, irmãos, olha o segredo dessas últimas palavras do irmão Branham aqui, ó, nesse parágrafozinho 227. A igreja está quase se ancorando. O que é uma âncora, irmão Luiz? Uma firmeza. Para firmar um navio que usa âncora, né? No quê? Em algo que é Ali no lugar onde ele está, no oceano. Se ele não coloca a âncora para ela grudar em alguma coisa lá, uma pedra no fundo do mar ou alguma coisa ali, o navio vai continuar indo para lá e para cá, né? Tem que ancorar. Aqui está... Ancorar na palavra. Ancorar na palavra. A igreja, o irmão Branham está dizendo aqui, a igreja está quase se ancorando. Quer dizer, não se ancorou ainda, irmão Luiz. Irmãos da internet, a igreja de Cristo, a esposa do Senhor, não ancorou ainda. Ela está quase ancorando. Ela estava quase ancorando no tempo do irmão Branham. Mas nós estamos quase ancorando, mas nós vamos ancorar. No tempo da outra porção, no final da pregação, desta parte da esposa, a âncora será colocada. A igreja invisível será visível para os do mundo. Aquela igreja, a esposa sufocada pela falsa vinha. Se é que os irmãos me compreendem, vocês aqui e os irmãos que me assistem na internet. Se é que entendem o que eu estou tentando falar para os irmãos. Deus, parágrafo 228, Deus não quer um corpo anormal. Ele não quer 6 dedos em uma mão. Ali haverá somente 5 dedos em uma mão. O corpo de Cristo não será anormal. E quando a última pessoa entrar no corpo de Cristo, então nós fala-se muito que quando entrar o último no corpo, este último, irmãos, é os que entraram na mensagem do irmão Branham? Sim. Mas ainda há pessoas que não entraram. Ainda há pessoas que nem sabem da existência de Branham. Talvez ficarão fora. Né? Mas veja aqui, o irmão Branham está falando, está traduzido aqui em pessoa. Ó. E quando a última pessoa, um indivíduo, homem ou mulher, entrar no corpo de Cristo, então estará terminado, estará acabado. Eu não sei qual deles. Este pode ter sido o último nesta manhã. Você pode ter sido o último. Vejam, se fosse o último, tinha se dado arrebatamento. Lá no tempo do irmão Branham. Se entrasse o último lá e pedisse para o irmão Branham, eu creio na tua mensagem, eu creio na tua pregação, eu quero ser batizado. E esse último estava lá escrito no livro da vida do Cordeiro. Você é o último que eu chamei. E aí o irmão Branham batiza ele, o que acontece? Teria que dar o rápido, pois ele era o último. Não é, irmão? Ele foi o último, ele teria que dar o rápido. Então não deu, porque não era o último. E na nossa era, por que não está dando rápido? Porque ainda não entrou o último. Não entrou a última pessoa, irmão Branham disse pessoa aqui. Não entrou a última pessoa, não entrou o último indivíduo. A palavra ainda não ancorou no poder de Deus com a fé perfeita para haver amor entre os irmãos e chamar os irmãos à ressurreição das eras passadas. Continuando, eu não sei qual deles. Este pode ter sido o último nesta manhã. Você pode ter sido o último. Talvez lá na África, hoje o último será trazido. Mas quando o último estiver pronto, eu creio dizer, você pode seguir em frente, pregando o Evangelho. Mas não haverá nenhuma resposta.
Então, aqui, irmãos, eu separei esta palavrinha do irmão Brana na mensagem Deus guarda a sua palavra. Agora tem aqui, irmãos, a mensagem do profeta Brana, a era da igreja de Sardes. Deixa eu achar aqui. A era de Sardes. Está aqui. A era da igreja de Sardes, pregada em 9 de dezembro de 1960, no parágrafo 77. Vamos ver o que o irmão Branham tem para nós aqui no parágrafo 77 até o 79, que eu separei aqui. 3 parágrafos. Então, o irmão Branham diz o seguinte: logo ao começo de nosso estudo, seja conhecido que não há nenhuma escritura que ensina que Deus está presentemente compilando um registro de nomes. Tudo isto foi feito antes da fundação do mundo. Como salientaremos logo, também não é uma questão de simplesmente nos envolver a nós mesmos com 2 grupos de pessoas, ambos os quais tiveram oportunidade de receber a vida eterna, e um grupo recebeu-a e tem seus nomes colocados no registro, enquanto que os outros recusaram fazê-lo, e não tem seus nomes colocados ali. Mostraremos verdadeiramente pelas Escrituras que multidões dos que não foram ainda nascidos de novo irão para a vida eterna. Não importa o quanto isto possa parecer estranho, é certamente verdadeiro. Mostraremos também que há um grupo de pessoas cujos nomes, tendo sido colocados neste registro antes da fundação do mundo, não podem, sob nenhuma circunstância, terem seus nomes removidos. Mas mostraremos também que outro grupo, cujos nomes estão neste registro antes da fundação do mundo, terão seus nomes removidos. Para começar, não existe nenhuma base para se dizer que o livro da vida do Cordeiro não seja o mesmo livro da vida. O livro da vida podia ser chamado o livro da vida do Cordeiro, ou o livro de Cristo, ou mesmo o livro e o livro do vivente. Estão escritos nele somente os nomes. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na, a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Ele é chamado de Cordeiro, irmão José, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse 17, 8. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Nesse livro da vida, irmãos, todos nós temos o nosso nome. É o livro da existência, da vida. Entenderam? Não importa que religião você nasceu, se nasceu uma família que tem uma religião e você era bebezinho, você ainda não tinha religião, você não tinha nada. Nós não tínhamos nada, né? Então aqui, ó. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia.
E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então tem pessoas que estavam no livro da vida, irmãos, mas que tiveram seus nomes apagados do livro da vida, porque não se acharam escritos no livro da vida. E aí o que aconteceu com estes? Aqui diz o irmão Branham assim: foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 12, 15. Vocês podem ver que, embora haja outros livros mencionados, há sempre a referência de um livro contendo nomes. Em Apocalipse ele é chamado o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida. Agora, este livro está localizado? É uma pergunta que o irmão Branham fez. Agora, eu pulei aqui. Agora, onde este livro está localizado? É a pergunta que o irmão Branham faz. Lucas 10, 17 a 24, responde o irmão Branham aqui: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus lhes disse: eu via a Satanás como um raio cair do céu. Vejam, Jesus via Satanás como um raio cair do céu através do que os demônios estavam ali expulsando. Os demônios não, os discípulos, né? Fazendo aquela expulsão de demônios. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve, tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviram o que ouvis e não ouviram. O livro da vida está definitivamente localizado no céu e aparecerá no grande julgamento do trono branco. Nestes versos, Jesus disse que seus nomes estão escritos no céu. Eles foram escritos no livro da vida, porque este é onde os nomes estão colocados. Jesus estava falando aos 70, mas ele estava também falando aos 12. Estes todos tinham estado regozijando é se alegrando, porque os demônios estavam sujeitos a eles em nome de Jesus. Todos, os 70 e os 12, estavam se alegrando. Mas a resposta, veja o irmão Branham dizendo aqui, a resposta de Cristo foi: alegrai-vos não porque vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem em vossos nomes escritos no céu, no livro da vida. Vocês notarão aqui que Judas era um daqueles que estavam expulsando demônios em nome de Jesus. Judas, aquele que traiu Jesus. Sim, porque tem o Judas Tadeus. Esse foi depois de Judas. Foi aquele que depois que Judas se matou. Não o Judas Tadeu, Não era foi? um dos 12 já. Era o Matias. Ah, tá. O Matias ficou no lugar do Judas.
Vocês notarão aqui que Judas era um daqueles que estavam expulsando demônios em nome de Jesus, mas sabemos que ele era um demônio, o filho da perdição. João 6, 70 a 71, respondeu-lhes Jesus, disse: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o haveria de entregar, sendo um dos 12. João, está escrito em João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 13, 10, 11 e 18, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Ora, se a linguagem significa alguma coisa no fim das contas, devemos admitir que Judas foi escolhido por Jesus, está escrito em João 13, 18. No entanto, ele não estava limpo. João 13, 10, 11, é lá onde é relatado isso que o número coloca. Judas foi também dado a Jesus pelo Pai. João 17, 12. Nota-se aqui que a escolha e a entrega é o paralelo exato com a ilustração de Moisés e Faraó, Jacó e Esaú, porque Faraó e Esaú foram ambos pré-conhecidos. Eles foram predestinados para a ira, enquanto que o fim de Moisés e de Jacó foi a glorificação. 1 Pedro 2, 8 a 9 mostra ambos reprovados e eleitos para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita. Judas foi contado com os 12 e verdadeiramente tinha parte com eles no ministério anterior ao Pentecostes. Em Atos 1, 16, 17, diz: varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. A parte que Judas obteve entre os 12 e depois perdeu, não foi nem inferior aos dos ministérios dos outros 11, nem foi também um ministério estranho e satânico introduzido no meio dos ministérios dos outros. Em Atos 1, 25, diz: para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Judas, um diabo, perdeu um ministério no Espírito Santo dado por Deus e se suicidou, indo para o seu próprio lugar. Seu nome estava mesmo no livro da vida, mas seu nome foi riscado. Então, irmãos, aqui mostra um pouquinho do irmão Branham falando estas coisas para nós entendermos melhor isso que agora eu vou explicar para os irmãos aqui. Nota-se, através destas leituras que fiz das pregações do profeta Branham, que neste último tempo estamos voltando a estar como foi desde o princípio da Igreja de Cristo no mundo, debaixo de um único ministério. E isto também significa estar sempre na linha, ou na fila, que o próprio Senhor Jesus Cristo iniciou, sendo o Alfa. E assim sucessivamente foi passando desde o apóstolo Paulo, na primeira era da igreja,
até chegar no Ômega Branham, na última era da igreja, a Laodiceia. Mas muitos ainda não compreenderam que isto sempre foi estarmos debaixo de um ministério em cada tempo, cada era. Então hoje, irmãos, a minha pregação, que eu ainda não coloquei nome, ela se chama Debaixo de um Ministério. Hoje estamos ainda debaixo do ministério do Elias enviado a restaurar toda a palavra. E após esse ministério de Elias ter manifestado no profeta Branham, na última era da igreja, que é a era de Laodiceia, mas após Branham partir, veio sobre o mundo um tempo de divulgação da mensagem de Branham no mundo inteiro. E no devido tempo, dentro desse tempo, a palavra de Branham chegou também ao Brasil através do pastor ou missionário Art Russell Martin e sua esposa Glorene Halley Martin. E assim, a palavra de Branham foi divulgada por um período no Brasil e arredores do Brasil, onde entra ali o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que divulgou essa palavra no rádio. E ali, dentro daquele ministério, daquela igreja, Tabernáculo da Fé, em Goiânia, saíram vários pastores sujeitos ao ministério ali de Goiânia, aonde o cabeça era o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Isso a gente chama da segunda etapa, Os países próximos ao Brasil, onde foi pregada esta mensagem através do rádio pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva e o irmão Arte também, que iniciou a pregação. E logo próximo do ano 2000 para cá, entra em cena o ministério da pessoa estranha, cumprindo a profecia de Branham, falada por ele na pregação Espírito da Verdade, nos parágrafos 4.2 ao 4.4. E assim se estabelece o ministério da parte do pastor Osmar Rodrigues Costa, que cumpriu com ele também o Apocalipse 10, 8 a 11. Nesse período das pregações do pastor Osmar, se descobre que a noiva foi casada com a palavra revelada por Branham em 28 de fevereiro de 1965, onde Branham recebeu dentro da nuvem sobrenatural as revelações dos 7 trovões. E assim a noiva, agora já esposa, casada, sempre segue neste ministério da pessoa estranha, que revela para nós também que a era de Laodiceia havia finalizado com a partida de irmão Branham. E descobre-se que desde esse ano 2000 para cá, a era de Laodiceia havia finalizado e entrou no seu lugar o ministério da esposa de Cristo, o ministério de João, onde permanecemos os que creem no ministério da esposa, onde permanecemos aqueles que creem neste ministério. Os que são de fora deste ministério ou desse assunto não pertencem àqueles da fila do Senhor. Entendem, irmãos? Através disso, precisamos entender que hoje estamos debaixo desse ministério da pessoa estranha, onde finaliza isso com a outra porção agora, que veio após Branham e o pastor Osmar, e vai até o arrebatamento da esposa. Em nosso dia atual, ou tempo atual, e quem não estiver debaixo desse último ministério da pessoa estranha, mas também a pessoa após a pessoa estranha, não tem como ser arrebatado. Observe,
palavra da Bíblia e de Branham, que estavam no Profetizes outra vez, a mensagem de Branham deve estar dentro da mente e coração do eleito que crê nesta revelação do último dia e prosseguir até o rapto, o arrebatamento. Como o ministério da outra porção, agora, que finaliza isso no parágrafo 44 da pregação Espírito da Verdade. É tudo um progresso, irmãos. É a palavra de Deus progredindo e indo adiante até chegar na união que era invisível da noiva, tornar-se a união visível da esposa. E assim chegarmos à ressurreição dos santos e à transformação de corpos, e assim subirmos ao Senhor que nos chama dos ares para estarmos para sempre com o Senhor. Você precisa crer nisso e se identificar com isso. Você tem que fazer parte nisso. Deixar de seguir política e coisas do mundo. É reconhecer que é a esposa eleita onde seus prazeres agora são as coisas de Deus. Você vive no mundo, ou nós vivemos no mundo, nós viajamos, passeamos, mas você está unido com Cristo, a palavra, e não pode mais desunir disso. Suas vontades e alegrias são se preparar e estar com o esposo, a palavra. Você é nascido da palavra. Você encontra alegrias na palavra com os irmãos que creem igual a você. Você deixa da política desse mundo para ser da política de Jesus Cristo Branham. Você não sente mais prazer com músicas do mundo, com filmes do mundo, com novelas do mundo, com times de futebol. Você quer ser do Pai Criador. Você quer ser daqui. Você quer sair daqui, desculpe, irmão. Você quer sair daqui para encontrar com o Pai, com o esposo, assim como fez e foi Enoque, que andou com Deus. Você somente é abençoado quando está debaixo de um ministério. E hoje o único que há é o de uma só pessoa, uma só palavra, um só corpo, o corpo de Cristo na terra. Se você não dizima nesse corpo, ou nesse último ministério, seus dízimos e ofertas são em vão. Você é rejeitado com os demais que ouvirão o Pai dizer: não vos conheço. Apartem-se de mim, vós que praticam iniquidade. Vós que saístes fora da fila que o Senhor Jesus Cristo iniciou com os seus discípulos. Eu não os conheço, eu não os chamei para pregar minha santa palavra do último dia, do último tempo. Queres ser do Senhor Jesus Cristo? Então negue-se a si próprio e o siga. Siga a palavra revelada da hora, do dia, do momento, da outra porção agora. Nesse seus desejos dos prazeres desse mundo, negue esses prazeres. Aceite a mensagem da hora e siga com essa linha, essa fila correta, pois fora dessa fila ou linha, como vocês queiram chamar, que Deus mesmo estabeleceu, não dará em nada, mas somente perdição. Temos que compreender, irmãos, que o mundo, as pessoas que pregam outros evangelhos, que é a Bíblia, mas estão pregando da maneira errada,
e nem aceitaram Branham, que é o mensageiro da era, e assim perderam a revelação até de entender que a nuvem sobrenatural de 28 de fevereiro de 1963, ali havia acabado a graça sobre o mundo. Entrou o juízo de Deus, e as pessoas desde aquele tempo até hoje estão ainda sendo julgadas por Deus. Deus é juiz. Então nós estamos num tempo em que Jesus disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele é juiz, ele julga. Quem ele quiser ter misericórdia, ele tem. Quem ele não quiser é julgado, porque ele é Deus. Entendem, irmãos? A graça e o mundo aí fora, esses que pregam Pai, Filho e Espírito Santo, que é a doutrina da Trindade, eles estão toda hora falando que ainda pensam que a graça existe. A graça terminou, meus irmãos. Irmãos denominacionais, Assembleias de Deus, vocês, povo de Deus, que negaram o irmão Branham, isso terminou em 28 de fevereiro de 1963 e vós não vistes. Vós ficastes pregando o Evangelho para ganhar dinheiro para vós próprios. Não é para a obra de Deus e de redenção de Deus no mundo. Esta obra de Deus a cargo da Igreja de Cristo na terra foi sufocada pela falsa vinha, e sufocando, e assim havendo divisões entre vocês em todas as eras da igreja que passaram, isto sufocou e atrapalhou até mesmo o arrebatamento da igreja que já poderia ter sido dado. Isso é o diabo trabalhando, irmãos. É Satanás trabalhando, colocando atrapalhos em nossa vida. Esse é o serviço e o negócio dele. É destruir os eleitos. É não deixar os eleitos serem arrebatados e serem tirados aqui do mundo. Esse é o negócio de Satanás. Então ele coloca tropeços em nossa vida todos os dias, irmãos. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai, porque o diabo está ao vosso derredor, tentando vos destruir a todo momento, se ele puder. Por que nós não somos destruídos, irmãos? É porque nós temos anjos de Deus que nos protegem em todo momento e todos os dias. Se nós eleitos não tivéssemos nossos anjos da guarda nos protegendo, irmãos, o diabo já tinha feito com nós o que ele queria. Ele já teria nos destruído. Quantos livramentos, irmãos, nós temos todos os dias e às vezes não nos damos nem conta. Eu que trabalho durante anos fazendo ronda, quantos livramentos eu tive de morte. E alguns eu vi, entendi que eram livramentos, e outros eu nem percebi, mas o anjo da guarda está ali, irmãos, nos livrando dos ataques do diabo a todo momento. Se nós não temos livramentos de Deus sobre nós, irmãos, nós não estaríamos nem mesmo aqui, você sentado aí e eu pregando o Evangelho aqui para vocês. Porque o diabo já tinha nos destruído de alguma maneira. E assim ele vai colocando tropeços e atrapalhos todos os dias, irmãos. Então, o que eu costumo dizer sempre é: quando acontece alguma coisa ruim, Jesus tem a solução mais na frente. Ele é a nossa solução. Tudo devemos levar em oração e aguardar o tempo que Deus haverá de dar uma solução para os nossos problemas diários, e assim levarmos a nossa vida e a nossa fé até o arrebatamento, e cumprimento de todas essas coisas, e aguardando que a esposa do Senhor Jesus Cristo vá se identificando, sabendo quem são e sabendo que temos que ir saindo deste mundo. Não podemos mais estar ali falando de política. Claro, o Bolsonaro, ele está sofrendo ataques terríveis do diabo, porque aquelas pessoas lidam com o satanismo. Eles lidam com as obras das trevas e eles estão colocando ali coisas contra o Bolsonaro para o matar. Por quê? Porque o Bolsonaro é um homem digno, um homem honrado, que Deus tem escolhido ele para colocar ele na presidência da República deste país, que as trevas adentraram aqui. Então ele é um homem para isto, mas não é um homem ali que possa ser salvo se ele não tem a palavra de Branham nele. Ele tem que crer como nós, se um dia ele quiser a redenção de salvação para a sua alma.
Ele é apenas ali uma pessoa em que Deus o protege e o guarda, porque Deus ali achou no mundo, que vai ali fazer algum papel que venha a ajudar a quem? A nós, a esposa de Cristo. Nós estamos sendo ajudados, irmãos. Jesus trabalha por nós e Ele age também ali, né? Agora, se Ele um dia vai aceitar a pregação do Evangelho de Branham, onde Branham é o mensageiro, nós não sabemos. Isso é com Ele. Agora, nós sabendo disso, temos que viver cada dia pensando mais em Cristo, mas não ficar toda hora ali defendendo Bolsonaro, falando só sobre Bolsonaro. Sabe o que você está fazendo quando você faz isso? Você está dizendo: não quero Jesus, eu quero Bolsonaro, eu quero melhorar o mundo para continuar vivendo aqui no mundo, ganhando meu salário, tendo minha vidinha boa, assistindo minha televisão e dizendo que sou crente, que sou cristão, que almejo a salvação, que quero ir com Jesus Cristo, que sou branhamita. Eu sou da esposa do Senhor. Esposa coisa nenhuma. Se você é da esposa do Senhor, você vai pensar nas coisas do Senhor, você vai estar unido com os irmãos que creem da mesma maneira, para nós então conseguirmos sair deste mundo e irmos ao arrebatamento. Agora, se você ficar ali só com Bolsonaro, ou Lula, defendendo Lula, você está na política do mundo, você está querendo melhorar o mundo. Este mundo, irmãos, não vai melhorar. Nós temos que entender que a esposa de Cristo está aqui no mundo, ela tem livramentos de Deus para ela, dos ataques que o diabo faz contra nós, do povo da esposa, todos os dias. Os irmãos que têm nos seus trabalhos sofrendo ataques dos seus colegas que não são crentes e atacando os nossos irmãozinhos, mas ali tem o anjo do Senhor, que é o anjo da guarda, o guardião de cada um de nós, que o Pai tem dado a nós para nos guardar dos ataques do diabo todos os dias. E mesmo assim temos que estar orando e vigiando e nos cuidando dessas pessoas. Nós podemos ser amigos deles no sentido de os cumprimentar, não os tratar mal, porém não podemos estar com eles, como o pastor Osmar pregou hoje para nós de manhã. Comunhão. Você não pode estar ali em comunhão com um bêbado, andando com ele na rua, porque vão ver você andando com o bêbado e vão dizer: olha lá vai um crente que também é bêbado. Mas você pode ajudar ele a sair daquilo, mostrar o caminho da verdade para ele. Agora, você não pode fazer parte com ele naquilo, né? Você não pode andar com uma mulher de má fama, prostituta, porque se você andar com ela, vão dizer: olha lá vai uma que diz que é crente, mas está andando com aquela prostituta, ela pratica as mesmas coisas que aquela mulher. Não, você pode ser amiga dela para orientar ela, dizer: olha, somos de um povo separado, nós não te condenamos, mas você precisa de Cristo, assim como nós também precisamos de Cristo em nossa vida. Nós todos precisamos do Senhor. E agora, porque somos branhamitas, vamos dizer que não precisamos do Senhor e que não pregamos o Evangelho? Nós continuamos pregando o Evangelho, mostrando o nosso testemunho de cristão, branhamita, muito mais do que os outros, porque é como o irmão Branham disse ali no texto que eu li, que nós estamos num grau mais elevado. Lembram que eu li ali do irmão Branham há pouco? Estamos num grau mais elevado, não vamos baixar o nosso grau, irmãos. Nós não podemos descer o degrau, nós temos que ir subindo, irmãos. Entendem, irmãos? Vamos levantar de pé e vamos orar a Deus e agradecer e encerrar o nosso culto por hoje, e que espero que essa palavra tenha ajudado aos irmãos aqui presentes e aos irmãos ali da internet, que somos poucos irmãos, mas é os poucos desprezados do Senhor que Ele escolheu. As coisas vão diminuindo, né? E vai ficando poucos. E só Deus sabe como será o final. Nós vamos levando em frente, né? Deus abençoe os irmãos na internet, vamos orar. Pai Celestial, abençoa todos nós aqui e abençoa os irmãos da internet, onde esta palavra for, possa abrir os seus entendimentos e que Tu, Senhor, seja a nossa proteção diária, como tem sido sempre, nos guardando de todo o mal, de toda fofoca, de toda mentira, de toda calúnia que desejam em nós, de todo falatório pelas nossas costas, e que Tu, pela lei do retorno, possa retornar isso a todos os que fazem isso contra nós.
Nós pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde houver alguém aí na internet, aí que está vendo esta pregação, se estiver com algum problema no seu corpo de saúde, enfermidade, que Deus possa tocar agora neste mesmo momento e você possa sair curado, alegre, feliz, regozijando por receber a sua cura, seja o que for. E você entregue nas mãos de Deus nesse momento, através desta oração, e Deus estará aí contigo, Ele estará aí do seu lado, Ele é onipresente, Ele pode te curar, Ele pode te salvar, Ele pode te redimir, Ele pode tudo em nós. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta tarde por estarmos aqui em Tua presença, te honrando com este culto de adoração e adoração na palavra, a palavra da hora revelada, a continuação de Apocalipse 10, do 8 ao 11, com os irmãos aqui e os da internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco, ó Deus, ainda nos protegendo e guardando os irmãos que estão em toda parte no mundo onde esta palavra chegar, que assim seja. Amém. E até uma próxima oportunidade, irmãos da internet. Deus abençoe, irmã Juscelina. Deus abençoe, irmão Luiz. Que Deus nos guarde, né? Amém.